Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília e com um assunto espinhoso e que você pode sim acompanhar com toda atenção e deve, para a gente saber realmente o que é que está por trás dessa discussão sobre urna eletrônica. Estamos com o professor Pedro Rezende, da Universidade de Brasília, é um especialista nesse assunto, é membro do Comitê Multidisciplinar Independente, que acompanha, que faz a auditagem, que vê por dentro todos esses sistemas. Professor, onde é que está o início desse processo? Uma empresa, que não é brasileira, como o senhor falou, ganhou uma licitação ou foi contratada. Como é que houve esse início de processo de um produto que não é brasileiro e não tem em nenhum lugar no mundo? Essa é a jabuticaba brasileira. Em 2017, no final do ano, foi publicado o edital 106/2017 do TSE, convocando uma licitação para produzir os módulos de impressão de voto, que, conforme a especificação desse edital, teriam que ser produzidos de uma forma não justificada do ponto de vista técnico, no sentido de que esses módulos de impressão precisariam ter um software autônomo que conversasse com a impressora, como se os módulos de impressão fossem ser ligados à impressora de forma independente, como um outro equipamento que se pluga, né? E por isso precisavam de ter o seu próprio software e que conversasse com a impressora. E de onde é que veio esse software? Com a urna. Bem, estava previsto no edital que a empresa vencedora ia receber toda a base de código do sistema do TSE, inclusive o material criptográfico do sistema de segurança da urna eletrônica brasileira, para poder desenvolver um software que conseguisse conversar com a urna. Ora, tudo isso é desnecessário, porque bastava parafusar mais uma impressora na urna, que a conexão entre a impressora e a urna não precisaria de replicar o sistema dentro da impressora, apenas saber o que imprimir numa folha de papel, como já é feito, por exemplo, na impressora que já existe na urna, que imprime o boletim de urna em papel, os relatórios no final da votação, apenas porque o voto impresso teria que ser guardado numa sacola lacrada. Sim. É que há necessidade de duplicar o mecanismo de impressão que já existe na urna. Ora, o sistema de software da urna já fala com uma impressora, que é a impressora que já existe na urna, para imprimir documentos em papel como o boletim de urna, azerésima, etc. Então, o sistema do TSE já está equipado, já foi feito para conversar com uma impressora. Não havia necessidade de ceder todo esse código para uma outra empresa, para ela fazer uma replicação desse sistema que falasse com a urna, para poder imprimir voto. E aí é que mora o perigo, professor? Aí que mora o perigo. Por isso a denúncia que eu fiz em nome do CEMIND na Comissão de Constituição de Justiça e Justiça do Senado Federal, em março desse ano, de que aquele edital era muito perigoso. Tá. Por que ele era perigoso, professor? Porque ele cedia o código do sistema para uma empresa que iria desenvolver um módulo de impressão do voto, sendo que nada disso era necessário, como o próprio TSE aprovou em 2002, ao desenvolver ele mesmo o módulo, apenas comprando impressora e desenvolvendo por conta própria, dentro de casa, o software que falasse com a impressora. É o mesmo software que já fala com a impressora que já existe, mas o ministro da época resolveu aprovar um edital com essas características. Que coincidentemente era Gilmar Mendes. Exatamente. Então, o que aconteceu? Quem ganhou duas concorrentes apareceram, uma sem nenhuma qualificação, entrou basicamente para fazer número, e a outra era um consórcio entre a empresa Smartmatic Corporation, com sede em Barbados, que tem como proprietário 3 venezuelanos e um português, e a empresa Smartmatic do Brasil, que, por sinal, recentemente ganhou a licitação para fazer a logística da eleição em alguns estados, ou seja, pegar o software que vem dos TSE para os TRS, inseminar ele nas milhares de urnas que estão lá estocadas nos TRS e preparar as tabelas de
de computação de eleitores e de candidatos no processo de inseminar as urnas. Eles que estão escalados, fizeram isso no ano passado, ganharam na eleição passada, ganharam a mesma licitação na eleição passada, são consorciados da empresa que recebeu o código para produzir software, conhecendo como pode ser feito um software que roda na urna, a maneira como o TSE considera seguro. E onde é que está o perigo disso aí? O perigo é porque quem vai mexer nas urnas para instalar o software sabe como fazer um software que desvia voto, porque tem acesso a chaves que permitem o que ele faz, independente do TSE, entrar como se fosse do TSE, identificado como se tivesse origem no TSE, pelo sistema de segurança da urna, ele tem a faca e o queijo na mão para, se quiser, introduzir software malicioso durante o processo de inseminação das urnas. É a mesma empresa que está consorciada com a empresa estrangeira que recebeu o código para fazer o módulo de impressão. Só que nesse meio tempo, como é que a gente pode afirmar que a empresa de fato recebeu o código do TSE, inclusive material criptográfico? Alguns estão alegando agora que isso não aconteceu porque a empresa foi eventualmente desqualificada, descredenciada, a licitação foi cancelada. Bem, isso aconteceu depois do depoimento no Senado, em 6 de março, e antes da empresa apresentar o protótipo. O edital previa 2 fases. Primeiro, a empresa apresenta uma proposta, depois, se ela ganhar, ela recebe os códigos para desenvolver um protótipo, e o protótipo é apresentado numa segunda fase da licitação ao TSE, e se o protótipo atender às especificações que estão no edital, a empresa completa a licitação e ganha o resto do valor do contrato. E o valor. E tem que entregar os módulos conforme licitados. Bem, no dia 2 de fevereiro, portanto, 5 semanas antes da apresentação no Senado, a minha apresentação no Senado, denunciando tudo isso, a empresa, o consórcio das duas Smartmatic, a internacional e a brasileira, apresentaram em audiência pública no TSE um protótipo funcionando para imprimir voto. Então, devemos deduzir que, se o edital é para valer, é sério, vale o que está escrito nele, elas desenvolveram com base no software, no código que elas receberam do TSE. A licitação só foi cancelada depois da audiência no Senado, por um pretexto tolo, que era o fato do papel que imprimiu o voto ser um pouco mais estreito do que estava especificado no edital. E aí cancelaram essa licitação e depois o Supremo derrubou a lei do voto impresso, não precisou ter mais edital para imprimir voto. Mas a empresa que ganhou essa licitação já está com o código do sistema do TSE, inclusive material criptográfico, se o protótipo foi feito conforme está na especificação do edital. É uma enrascada, professor, que eu vou pedir para o senhor explicar para nós agora no próximo bloco, como é que pode ser feito, o que pode ser inserido ali. Por exemplo, eu voto num candidato, esse voto aparece ali para o candidato, mas na hora em que ele vai ser transmitido lá, não necessariamente ele vai para esse candidato que eu votei. Isso é possível? Nós vamos querer saber depois do nosso intervalo, já voltamos.